Então, DC2, hoje é 24 de fevereiro, e hoje a gente vai tratar do nosso último exercício da etapa 1, que é um exercício que sintetiza as coisas que a gente viu até o momento. Tá? Eu vou fazer aqui um croquis do que vai ser o objeto que a gente vai desenhar. Tá? Eu vou desenhar uma isometria aqui, vai ser um bloco que mede 6 por 3 de base, tá? Cuja altura também é de 6 unidades. Tá? Então, ele tem comprimento igual à altura. Tá? A gente pode imaginar que com 6 unidades de altura, ou 6 metros de altura, esse bloco pode ser uma edificação de 2 pavimentos, enfim. Tá? E da metade desse bloco aqui, deixa eu fazer um X aqui para encontrar o meio dessa face, ó. Da metade desse bloco aqui, ó, parte uma marquise, tá? Parte uma marquise que vai ter esta mesma distância aqui de 6 unidades. E essa marquise, ela se apoia, ela não tem como fazer um balanção assim, né? Ela se apoia, então, num plano vertical que está nesta posição aqui. Então, é claro que, né, independentemente, né, de transformar ou não esse bloco aqui num objeto mais arquitetônico, né, a gente sabe que essa... Ficou mal aqui, né? Ficou meio no limite da folha aqui. A gente sabe que essa marquise aqui, ó, ela precisa ter uma certa espessura, né, Zé? Cuja dimensão a gente não sabe assim exatamente qual é, né? Mas não é nem tão fininha que ela pareça uma folha de papel e nem tão grossa, né, que fique desproporcional. Tá? Então, a gente tem aqui esse objeto medindo 6 por 3 por 6. Já volto, Peter. Tá legal. E a marquise, ela tem essa profundidade aqui, né, de 3, altura 3, e aqui mede 6. Tá? Se a gente fosse desenhar esse objeto numa vista superior, tá, esse objeto aqui, ele tem a proporção aqui de 2 quadrados, ele é um retângulo visto de cima, tá? E a marquise é outro retângulo, que também tem essa proporção aqui de 2 quadrados, né, 6 por 3, e está apoiado aqui num determinado plano. Tá? Então, se isso aqui fosse uma planta baixa, né, a gente teria esta situação aqui, né, em que a marquise ela fica tracejada e está apoiada nessa parede aqui. Tá? Então, esse aqui vai ser o objeto que a gente vai desenhar. Agora, gente, tá? Eu convido vocês assim, a me acompanharem aqui numa exploração, tá, rápida que eu vou fazer de ângulos possíveis da gente observar esse conjunto aqui em perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Só que eu vou fazer uns croquis rapidões aqui, eu não vou montar esses desenhos agora, eu vou fazer isso num segundo momento, mas para a gente poder explorar assim, possibilidades, né, de visualização desse conjunto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar essa folha, tá? Vou dividir essa folha aqui em 4 partes, tá? Mais ou menos isso aqui. E vou fazer uns croquisinhos aqui que visam explorar um pouco ângulos, né? Miniaturas assim que a gente pode fazer para tentar entender esses objetos aqui, né, do bloco da marquise. Por exemplo, né, um ângulo possível, né, poderia ser esse aqui, ó. A gente enxergar esse bloco mais ou menos nesta posição aqui, esse bloco de 6 por 3, né? Vou achar o meio dele aqui com esse X e vou desenhar aqui assim o que poderia ser, ó, essa marquise. Notem que eu nem estou muito preocupado aqui com ponto de fuga, tá? Estou fazendo um croquis bem sucinto aqui, mas para vocês verem, né, ângulos possíveis, né, que a gente pode fazer aqui para testar essa montagem de perspectiva que a gente vai fazer depois. Né? Aqui a gente vai enxergar a marquise por baixo, tá? Porque nós vamos trabalhar
com a altura de observador igual a 1,70. Então, como essa marquise aqui ela tem 3 de altura, né, a linha do horizonte vai ficar abaixo dela. Então, isso aqui é um ângulo possível, né, da gente visualizar. Né? Vamos chamar isso aqui de número 1. Tá? Vamos fazer um outro aqui. Agora, esse aqui que é o número 2. Onde eu vou fazer o seguinte, o observador agora ele vai andar um pouco para a esquerda aqui e vai enxergar através da marquise. Tá? Então, seria uma coisa mais assim, ó, a gente veria essa face lateral aqui, né, do bloco um pouco menos distorcida, essa outra aqui ficaria um pouco mais acumulada. Vou fazer aqui o X da questão para encontrar o meio aqui, né? E a gente teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Enxergando, vamos ver mais ou menos aqui onde é que está essa fuga, enxergando esta marquise aqui por baixo. Então, está ali a parte de baixo dela, né? Isso aqui é um outro ângulo possível, né? Esse aqui, número 2. Então, né, vou colocar umas pessoas aqui, né? Pode ter gente lá embaixo da marquise, né? Pode ter gente num primeiro plano, aqui assim e tal. E nesse outro desenho aqui a mesma coisa, né? Pode ter gente que está aqui embaixo, gente que está lá atrás, né? Lá no fundão, né? Gente que está mais perto aqui. Então, mais ou menos esse esquema aí. Tá? Então, a gente tem aqui um outro ângulo, ó, que é enxergando através da marquise. Esse aqui está enxergando essa face aqui, né, por fora, né, diferentemente do número 2 aqui. Tá? Outro ângulo possível, vamos fazer aqui um terceiro, né? Poderia ser agora invertendo o ponto de vista do observador. O observador ele deu a volta no objeto, né, e foi lá para o outro lado agora, deu a volta no edifício, né, digamos assim. Então, a gente poderia ter, né, uma situação parecida com essa aqui, ó. Mais ou menos onde é que está essa fuga aqui. Ó, isso aqui é uma outra possibilidade. Mas, claro, né, gente, vocês estão vendo que eu estou... na verdade, não é aqui, né? Ó, aqui eu me enganei, a marquise não é ali. A marquise está no primeiro plano aqui. Tá? Então, ela vai aparecer maior aqui. Ó. Ela está aqui assim. E a gente está enxergando a marquise aqui num plano, ó, num plano mais à frente. Vou até tirar isso aqui daqui para não dar confusão. Então, é uma outra possibilidade, né? Esse aqui, número 3, talvez a marquise fique mais distante aqui, eu não sei, só montando a perspectiva depois para ver, né, o que acontece. Pode ser que ela fique mais para o lado aqui, mas como eu estava dizendo para vocês, isso aqui é uma mera investigação que eu estou fazendo, né, rapidamente aqui, para testar pontos de vista antes de começar a montar a perspectiva. Porque quando a gente começa a montar a perspectiva, é importante que a gente saiba no que a coisa vai dar, né, onde é que a gente quer chegar. Né? Não deixar aquela montagem da perspectiva nos dominar e o resultado ser uma coisa que a gente não controla. Né? Então, a gente tenta, de fato, fazer essa montagem, né, cuidando bem isso. Outra possibilidade, ó, agora digamos que esse mesmo observador aqui, né, ele deu a volta aqui, mas ele volta para cá de novo, né, para enxergar esse bloco aqui em primeiro plano. Né? Então, de repente, a gente pode ter uma coisa, né, mais ou menos assim, ó. Isso aqui daqui a pouco fica mais, né, mais acumulado aqui assim, né, Zé? Ó, na lateral desse bloco. E esta marquise aqui, sei lá, vai dar mais ou menos, né, naquela distância lá. A gente vai enxergar né, vamos ver onde é que está mais ou menos essa fuga aqui. A gente vai encontrar algo parecido com isso aqui, ó, né? Então, vamos botar umas pessoas aqui também. Também, né? Pode ter umas pessoas e tal, para a gente ter essa noção de profundidade, explorar essa visualização através da marquise. Né? Então, assim, esses 4 croquis aqui,
a princípio, né, todos eles são ângulos válidos, interessantes, né, para esse objeto, né? Eu confesso para vocês que eu tenho lá a minha preferência, assim, do que eu acho mais legal de mostrar, né? Eu vou pintar um céu rápido aqui, ó, só para a gente ver, ó, que sempre tem essa coisa de enxergar através da marquise aqui, ó. Esse número 3 aqui não ficou, né, não ficou muito bom. Isso aqui talvez não devesse estar aqui, né? Acho que eu fiz a marquise meio curta ali, então ela ficaria um pouco mais comprida, né? Ó, e depois esse outro aqui a gente também, né, vê um pouquinho de céu por ali. Então, Zé, não sei, acho que lá em DC1, em algum momento, eles exploram essa coisa das miniaturas, né, de testar outros Sim. ângulos de visualização, né? Sim. Então, Miniaturas e giros. Isso. Giros, isso aí, né? Então, aqui a gente não vai exigir isso de vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente estimula vocês a fazerem esse tipo de teste aqui, né? Justamente para pensar qual é a melhor forma, né, de mostrar esses objetos. Então, eu vou montar essas 4 perspectivas aqui agora. Claro que para ganhar tempo, eu já deixei os desenhos, né, preparados aqui, um pouquinho antes da aula, né, senão fica uma coisa muito arrastada, né, muito demorada. Começando por esse aqui, tá, que é o equivalente a esse número 1 aqui, ó, tá, mais ou menos equivalente a esse número 1, em que o observador ele está à direita dessa face aqui. Né? Então, o observador está aqui, ó, ele vai enxergar essa face aqui. Ó, né? Aqui, assim, é a parede essa, né, da marquise. Então, vou montar aqui, a VG está lá. Essa VG aqui, ela tem 6 de altura, né? Esse objeto mede 6 por 3, H igual a 6. A marquise é 6 por 3, H igual a 3. Aqui, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. Eu, nesses desenhos aqui, turma, Zé, eu resolvi desenhar na 1:125 para ficar um pouquinho menor aqui a planta, no ambiente ortogonal aqui, a vista superior, para o desenho não começar a explodir muito para fora da folha. Tá? Na turma de terça eu acabei usando a 1:100 e tive que emendar papel do lado e tal, então foi meio, né, ficou um pouquinho fora assim, do limite. Traumático. Tá? Meio dramático, exatamente. Até, ó, começou a acontecer isso aqui, ó. Né? Teve desenho aqui, começou a ficar gigantesco, eu tive que emendar a folha na hora ali para, né, para conseguir resolver. Mas, enfim, né, como diz o filósofo Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Né? Então, a gente está se virando aqui, né, para resolver isso. Mas beleza, tá? Então, eu estou usando aqui 1:125, tá, gente? Para ficar um pouquinho menor aqui. Então, fica a dica aí, tá? VG, vamos fazer a VG aqui. Linha de terra, linha do horizonte, vou botar aqui a VG que tem 6 de altura. Percebam que eu botei a linha de horizonte e a linha de terra bem para cima aqui na folha, porque se eu fizer aqui embaixo, eu já sei que não vai caber, tá? Porque eu estou desenhando com o plano do quadro atrás, tá? Então, esse desenho ele vai se formar em direção ao primeiro plano, tá? Então, vamos marcar aqui um ponto de fuga, outro ponto de fuga, e vamos nessa. Então, esse aqui é o número 1, aquele, tá? Que eu tinha feito ali, explorado ali naquele croquis. Vamos começar a montar. O observador olha para esse ponto aqui do fundo. Né? Isso aqui vai ficar um pouco distorcido, né? Porque o observador está muito para o lado aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Está lá a face de trás daquele bloco. Isso aqui agora vem para cá, isso aqui vai para lá. O observador olha para esse ponto aqui. Né? Até aqui tudo normal, né, gente? Estamos só montando um bloquinho aqui de 3x6, né? Coisa bem básica. Tá? Então, está aqui o bloco surgindo. Isso aqui vai lá para a fuga. Isso aqui vai lá para a fuga. Aqui eles vão se encontrar, né? Ó. Então, a gente pode até conferir ali, né? Se o ponto está dando certo. Mas deve dar, né? Se não der, a gente faz dar, né, Zé? A gente dá uma ajeitada aqui e faz fechar. Sempre. Faz fechar, tá? A marquise, pessoas, a marquise, tá? A minha sugestão para vocês é
não pensem nela, tá? Num primeiro momento, como uma marquise. Pensem nela como um bloco, tá? Pensem nela como se isso aqui tudo ó, fosse um paralelepípedo. Então, é muito mais fácil encontrar o paralelepípedo na perspectiva e depois fazer a marcação da espessura, né? Diga, Zé. Escavar o paralelepípedo. Isso aí, escavá-lo, exatamente. Né? Depois a gente faz essa escavação aí. Então, eu vou achar o meio aqui, né? Que é um jeito que eu gosto muito de fazer, de encontrar aqui a metade. Né? Já sei que a marquise ela tem que dar exatamente aqui, né? Nesse limite. Vou trazer isso aqui para cá, vou trazer isso aqui para lá. Até onde? Né? O observador ficou alinhado aqui com esse ponto, né? Então, é praticamente aqui mesmo. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a caixa, né, da marquise. Até onde vai? Até aqui à direita. E depois fecha para lá, né? Então, está aqui, ó. Os dois, como se fossem dois blocos, né? Justapostos aqui. E aí, claro, né? A marquise eu vou marcar aqui uma espessura que vai descer aqui na direção da parede, ó. E não posso esquecer que eu vou enxergar a parte inferior da marquise, que nem os croquisinhos lá já tinham deixado claro, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, essa parte de baixo, que eu vou escurecer um pouquinho, né? Então, tá aí esse desenho, linha do horizonte está aqui assim, a 1,70, né? Vamos botar aqui umas criaturas. E temos aqui o nosso primeiro desenho, né? Esse aqui fica sendo, então, o número 1, né? Que está mais ou menos parecido aqui com esse croquisão que eu fiz, que é um croquis totalmente despretensioso, mas que serve para a gente tentar imaginar, né? Ó, o que vai acontecer, tá? Então, esse aqui era esse primeiro desenho, tá? Vamos fazer o segundo desenho agora aqui, que é esse de número 2, onde o que muda aqui é o seguinte, ó, o observador agora, ele se deslocou para a esquerda aqui. Na verdade, na folha, né, eu andei o objeto para o lado direito, para que o observador possa enxergar através da marquise aqui. Ó. Então, ele vai ver essa parede aqui por dentro. Ó. Então, o que vai mudar na nossa vida? Vamos fazer aqui o croquis, então. Né? VG, a VG tem 6 de altura, está lá ela. Vamos baixar aqui os pontos de fuga. Eu já tinha deixado encaminhado para ganhar tempo. E vamos nessa. Até onde vai essa face aqui? O observador olha para aquele ponto, projeta lá no plano do quadro, desceu aqui assim. Isso aqui vem da fuga, isso aqui também. Até onde? O observador olha para esse ponto aqui, deu aqui assim. Ó. Então, está aqui a lateral, né? Ó, desse bloco. Isso aqui vai lá na fuga, isso aqui também vai lá na fuga. Até onde? O observador olha para aquele ponto lá. Estou meio torto aqui, mas vamos corrigir. Ó, aqui assim, né? Então tá aí. Vamos desenhar a marquise, então. Né? Aqui a gente já sabe que ela parte daquele fundo lá. Vou fazer o X aqui para encontrar o meio, né? Que nesse caso aqui é bem fácil ó, de achar o ponto da marquise. E até onde vai essa marquise aqui agora? Ela vai ficar longe aqui, vamos ver se vai cair dentro da folha. Espero que sim. No limite ali, ó. Né? Poderia ter feito esse desenho mais para o lado, né, Zé? Ficou meio no limite demais aqui, ó. Mas, enfim. Mas é difícil de saber, né, É, Pita? difícil de saber, né? Às vezes é na segunda vez que a gente acerta.
É que nem conectar USB, né? No máximo, na terceira vez, a gente... De 3 não passa, né? Ó, isso aqui vem para cá. E aqui acho que vai ficar um efeito interessante, porque a gente vai ver, né, a marquise por baixo e vai ver um pouquinho dessa face aqui, ó, dessa parede aqui por dentro, ó, que é sempre algo interessante, ó. Ela vai ficar bem acumulada aqui, ó. Mas é um ângulo legal, né? Ó. Então, botando aqui umas criaturas, né? Eu, obviamente, não vou completar o desenho, né, gente? Que nem aquele desenho excelente que o Zé fez na aula passada, né? Porque a Não, gente... mas eu não completei também. Não, mas eu digo, igual eu estou aqui só, a ideia é fazer os 4 ângulos, né? Então, esse aqui, ó, é parecido com o 2 aqui, né? Esse segundo ângulo aqui que eu tinha testado. Então, tá aqui ele, né? Esse aqui é o número 2. Ita, Tá? mesmo sem apagar, talvez só retificando o Ah, alinhamento ali, ó, da do final do... marquise. Da Isso. marquise aqui, ó. Aham, bem nessas. Olha só, já ia me passando aqui, Zé. Beleza. Não, e Aí do outro lado, um pouquinho, tem que ajustar um pouquinho no chão. tem que ajustar um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, né? Onde mais que eu me enganei aí, me fala. Não, eu acho que é isso. É isso, né? Beleza. Então tá aí, né? Esse é o segundo desenho, então, tá? Só tem que puxar um pouquinho para a esquerda, Para a esquerda, né? o teu desenho. Sim, sim, tu diz aqui, né? Ah, sim, aqui Não, na tela. Sim, sim, aqui eu tinha me passado, ó, tá? Tá corrigido, beleza. Muito bem, esse era o segundo, tá? Agora vamos para o terceiro desenho aqui. Como é que é o terceiro desenho? O terceiro desenho aqui, o observador deu a volta aqui, né? Aquela ideia dos giros, né? E está olhando o objeto do outro lado e vai ver a marquise em primeiro plano. Então, essa aresta da marquise aqui, ó, vai ser o ponto mais próximo, né? Do observador. Não exatamente o ponto mais próximo, porque esse ponto aqui, na verdade, ele é mais próximo, né? Mas isso aqui vai ganhar uma certa distorção. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui eu alinhei a VG com o observador, tá? Então vai dar uma sobreposição de linhas aqui, né? Mas tranquilo. O ponto de fuga nesse aqui está mais para dentro. Por que está mais para dentro? Porque eu botei o observador mais perto do objeto um pouco, tá? Então eu mudei um pouquinho a distância aqui. A gente não está passando para vocês os atributos de distância, tá? Vocês podem até perguntar, se quiserem ver quanto é que eu usei aqui, mas a real é vocês, na real, vocês têm liberdade, né, para decidir isso, tá? Eu sei que tem gente que prefere que a gente já dê os parâmetros todos da perspectiva, mas eu acho que também faz parte do processo vocês decidirem essas distâncias, né? O observador olha para esse ponto aqui à direita, isso aqui desce perpendicular, vai ficar mais ou menos por aqui. Isto vem da fuga. Isso também vem da fuga. Vai alinhar quase com essa aresta aqui. Essa aresta aqui não está bem alinhadinha, né? Ela vai ficar um pouquinho para o lado aqui. E agora eu levei medo aqui, Zé. Será que vai caber na folha? Vamos ver. Vamos ver. Tá, acho que sim. ok. Isso aqui vai lá. Ah, pois é. Tem a marquise, né? Vamos ver. Se não der, né, a gente faz uma emenda aqui. Adaptation. Uma adaptation. Eu confesso que eu não testei esse aqui antes, tá? Então não sei se vai Bah, e ontem, rapaz, com o problema da imagem apagada, eu tinha que estar, porque os alunos estavam reclamando da não visibilidade o tempo todo. E me Sim. tirou completamente a atenção. Tu acredita que eu fiz o registro, eu registrei uma planta baixa e fiz o desenho em ambiente cônico exatamente ao inverso? Bah, olha só. Loucura total. Vamos ver onde é que vai parar essa marquise aqui. O observador vai olhar para isso aqui. Ah, já era.
já era. Vamos ter que fazer Um uma papagaio. emenda aqui. Fazer uma emenda aqui. Vamos fazer uma emenda. Lamentavelmente aqui, vamos ter que emendar. Estou vendo onde é que está minha fita adesiva aqui. Isso vai para o vídeo, tá? Não dei pause ali. Agora foi. Ó. Vou botar um pedacinho aqui. Trazer um pouquinho mais para o lado aqui para vocês verem, né? O que aconteceu aqui? Eu vou estender o plano do quadro, né? Esse ponto aqui vai Que é parar... infinito, né, Peter? Sim, exatamente. Exatamente. Enquanto houver mesa, a gente vai... Olha lá. O que vai acontecer aqui, né? A marquise está aqui, né? Isso aqui eu vou trazer de lá. Aí. Vai ficar em primeiríssimo plano, que vai ficar legal, né? Acho que vai ficar uma perspectiva legal. Porque o observador ele vai ver um pedacinho dessa parede aqui por dentro também, ó, né? Essa parede que eu marquei aqui na planta. Então, vou trazer isso aqui para essa fuga. Ô, Peter. Aqui pode dar uma confusão na cabeça de vocês, né? Porque tem um ponto de fuga aqui que tem coisas indo para lá e coisas indo para cá, né? Mas é assim mesmo, tá? Porque notem, esta linha é paralela a essa, que é paralela a essa aqui. Então, as três linhas convergem para o mesmo ponto, né? O que acontece aqui é que o objeto ele ficou, né, digamos assim, o desenho dele, ó, na projeção, lá no plano do quadro, passou do limite do ponto de fuga na projeção, né? Então, a gente vai ter essa situação aí, né? Mas é assim mesmo, tá? Não se assustem porque isso está certo, tá? Então, isso aqui Ô, vai... Peter, eu ia perguntar aqui, se o nosso passasse da folha, a gente pode emendar daí? Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou colocar aqui uma certa espessura nessa marquise aqui. A gente vai ver isso aqui por baixo. Tem que cuidar essa espessurinha aqui também, né? Vou inventar uma linha de sombra aqui, Zé, só para dar uma ideia de profundidade aqui nesse desenho, né? Ó. E aí é isso, né? Temos essa situação. Vamos botar umas criaturas aqui, né? Mais alguém lá. Mais alguém aqui assim. Alguém lá longe, né? E aí temos uma situação que é essa número 3, tá? Que é parecido com esse aqui, ó, tá? Só que, na verdade, eu acho até que a perspectiva ficou melhor do que o croquis que eu tinha feito anteriormente, né? Porque aqui a gente está vendo essa lateral, enquanto que aqui eu estou enxergando por baixo da marquise, né? Até ficou melhor aqui, eu acho, esse ângulo aqui do que aquele do croquis que eu tinha esboçado antes, né? E, por fim, o número 4, né, em que o que vai estar mais próximo do observador é o bloco de 6 de altura. Né? Então, o cara ele virou aqui e continua andando para lá. Né? Então, ele vai chegar naquele ponto lá e vai enxergar o bloco um pouquinho mais alto. Então, vamos fazer aqui o número 4, que é este aqui, onde a VG está aqui, ó, né? A VG dos 6 de altura. Vamos marcar aqui na 1 para 125, que é a escala que eu estou usando, repetindo só, né, o que eu já disse, para vocês, de repente, usarem também 1 para 125, o desenho ficar um pouquinho menor. Eu acho que até já teve alguém na turma que usou 1 para 125 em outro momento aí, tenho quase certeza. Ou então foi na turma de terça e eu não estou bem lembrado. Mas pode, né? Claro que vocês podem mudar isso. Então, isso aqui vem para cá. Isso aqui vai para lá. Até onde? Né? O observador olha para aquele ponto lá. Vai ficar bem acumulada essa face aqui. Ó. Nossa, vai ficar super acumulada.
mas vai se enxergar um tantinho dela aqui. Para dentro aqui, né? Não sei se não forcei um pouquinho aqui, mas acho que é isso. Ó. Então, a gente está vendo aquela face oposta aqui, bem acumulada. E esse ponto aqui, estou montando o bloco, gente, primeiro, tá? Eu sempre fiz assim, todos os desenhos, tá? Estou montando primeiro o bloco e depois a marquise. Então, tá aqui ele, né? Metade da altura aqui, eu sei que é a marquise, não preciso nem trazer isso lá da VG, né? É só marcar metade aqui assim. E aí, o que vai acontecer, né? Ó, essa linha da marquise aqui, ó, ela é paralela, né? Ela é uma continuidade dessa face aqui desse bloco. Então, isso aqui vai naquela direção, tá? A gente, às vezes, se atrapalha e traz desse ponto de fuga aqui e aí distorce tudo, né? Ó, isso aqui vai lá. O observador enxergou aquele ponto, desceu. E a marquise vai ficar por aqui assim. Até onde vai a marquise, né? Bom, aqui tem várias maneiras de encontrar esse ponto, né? Eu só estou conferindo aqui se isso aqui realmente está certo, né? Que veio aqui, subiu lá. Aqui que tem alguma coisa que não fechou bem, né? Não sei se esse bloco aqui não tinha que ter ficado um pouquinho mais alto aqui. Mas está quase, né? O desenho à mão livre também tem dessas coisas, né? Até onde vai a marquise, ó? Projeta no plano do quadro. Desce aqui assim. E aí temos esta situação aqui. Né? Isso aqui, na verdade, vai lá naquela fuga. Isso aqui vem daqui. Isso aqui está mais difícil um pouquinho de acertar aqui a parte inferior da marquise, né? Não ficou tão bom ali a junção. Continua a minha novela com a internet aqui, Pita. É mesmo? Que coisa. Ó, então esse aqui é o número 4, tá? Que ficou bem parecido aqui, eu acho, né? Com o que eu tinha esboçado ali no croquis. Não que tenha que ficar, né? Mas acaba que fica um pouco. Então, gente, eu vou tentar dispor todos os desenhos aqui na mesa, para vocês enxergarem o conjunto. Né? Vamos ver aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu afastar um pouquinho o zoom aqui, para vocês verem. Ops. Então, aqui os 4, tá? Os 4 desenhos, né? Que estão parecidos aqui, né? Com os 4 croquis que eu tinha testado aqui, que eu tinha esboçado, né? Os croquis, evidentemente, aqui com problemas de proporção e tal, né? Porque a gente vai fazendo sem cuidar nenhuma dimensão. Então, isso aqui é para ser um estímulo para que vocês experimentem diferentes alternativas antes de partir para a perspectiva definitiva. Né? Então, acho que tem 4 ângulos de visualização aqui que são interessantes. Eu até diria que esse número 4 aqui não está tão bom, né? Não achei que ficou um bom ângulo, porque ele não mostra a inserção da marquise no bloco. Né? A gente fica prejudicado nesse aspecto aqui, porque não aparece, né, como a marquise chega ali naquele bloco. Fica uma coisa meio oculta aqui, né? Acaba não funcionando muito bem. Tá?
Mas, enfim, né? É esse conjunto aí de situações que eu acho que, né, que vale a pena vocês, de repente, testarem, né? Mesmo que seja na forma de um croquisinho, assim, bem básico. A minha Tombow aqui está indo para o saco, Zé. Não está quase Sim, mais... sim, sim, isso acontece. Né? Está meio gastona aqui, mas mesmo Infelizmente. assim ela ainda, né? Ela ainda faz algum efeito bacana aqui. Eu ainda não pus nenhuma fora. Todas as que ficaram assim, eu guardei. Está guardando? É o apego, né? É tão caro, né, tia? É. E ela mistura com o grafite, assim, começa a dar um Sim, efeito sim, interessante, né? sim. Ó. E esse último aqui também, eu confesso para vocês que não me empolguei muito com esse ângulo aqui, em que a marquise não aparece muito bem, né? Teria que reduzir um pouquinho a espessura da marquise ali, né? Porque ela pegaria no centro do. Pois é, o que acontece? Aqui eu fui pelo ponto, né? E me quebrei aqui, porque parece que ela não está. Isso aqui deveria estar um pouco menor aqui, né? É. Mas eu fui pelo desenho aqui e meio que me quebrei aqui. Alguma coisa não fechou no meu desenho à mão livre aqui, né? É, o tipo da coisa de quando no desenho, o que mais importa é o desenho rápido, né? Sim. E esse tipo de coisa a gente ajusta no olho mesmo, não adianta. Ontem eu fui fazer um pilar e a base dele não acertava com a cabeça. E tem que fazer fechar, né? É. Então, só mostrando aqui para vocês os desenhos um pouquinho mais de perto, né? Tá uma riscalhada isso aqui, Tá ótimo. são 4, né, investigações aí que eu fiz relativamente rápidas. É ótimo porque eles pegam exatamente o espírito do desenho rápido, né?